Estou aqui nas minhas mãos com uma bula, aliás, várias bulas, né? Aliás, esse remédio aqui está sendo muito falado ultimamente, tem gente usando para ficar mais produtivo, ter mais atenção, mas isso são outros 500, tá? O que eu quero falar para vocês é a farmacovigilância é o setor que informa um monte de seções da bula dos medicamentos. A farmacovigilância, ela identifica e informa os riscos associados ao uso dos medicamentos. Por exemplo, aqui na seção 8, seção 8, quais os males que esse medicamento pode me causar? Seção 8. Aqui se informa quais são as reações adversas. O que o medicamento pode causar de ruim? Está escrito aqui, muito comum, ocorre em 10% dos pacientes. Perda do apetite, perda de peso, problemas para dormir, agitação. Comum, ocorre entre 1 e 10%. Variação de humor, boca seca. Vejam, é um programa de informação prévia ao consumidor. Quando se usa remédio, a gente tem que saber o que esperar do tratamento. Não pode ter surpresas. Então aquilo que já se sabe, e já se sabe porque foi estudado, foi trabalhado, os riscos conhecidos, eles devem ser informados. E nesse caso aqui, até tem uma probabilidade de acontecimento. É informado o que pode acontecer em 10% dos pacientes, em 1% dos pacientes. Fantástico, né? Tem uma legislação, a RDC 47 de bulas, que regula como se escreve a bula. Está escrito lá assim, se o fabricante sabe a incidência, ou seja, ele sabe a probabilidade, tem que informar na bula. Na RDC 47 tem até uma tabela lá de, se você sabe a incidência, você informa. Então, caso a empresa tenha essa informação de incidência, ou seja, além de saber que existe um risco, sabe também uma estimativa de probabilidade do risco, tem que informar essa estimativa, igual eu mostrei aqui, muito comum, comum. Olha, é comum acontecer isso, ou então é mais raro, mas pode acontecer, não é impossível. Sensacional isso, não? É uma informação muito útil ao consumidor. Outra informação fornecida pela farmacovigilância na bula é a seção 3 da bula. Vamos ver aqui, a seção 3. Quando não devo usar esse medicamento. Nessa parte, a farmacovigilância informa na bula as contraindicações. Que situações, doenças, condições médicas, situações clínicas. Pode ser, por exemplo, uma situação onde já está tomando outro remédio. Se eu tiver uma dessas condições, o recomendável é não tomar esse remédio, sob pena de agravar a minha condição. Por exemplo, vamos supor, eu sou diabético e na bula de um remédio está escrito contraindicado para diabéticos. Não vou tomar, né? Na bula desse remédio aqui tem algumas contraindicações. Está escrito assim, não deve ser tomado por pacientes que apresentem alguma das seguintes condições. Então eu vou falar algumas aqui, pressão alta, pacientes que tomaram nos últimos dias antidepressivos inibidores da MAO, que é uma classe de antidepressivos, hipertiroidismo, endurecimento das artérias, história de abuso de drogas. Então isso são as contraindicações. Vejam os senhores como é nobre o trabalho da farmacovigilância. Se a farmacovigilância identificou situações que são contraindicações, o paciente e o médico são informados previamente. Outra informação que a farmacovigilância coloca na bula é a seção 4. Seção 4 dessa bula aqui, O que devo saber antes de usar esse medicamento? A farmacovigilância ela alerta para as advertências, os cuidados, precauções. Nesse caso específico, esse tipo de medicamento aqui é do grupo das anfetaminas. Esse grupo tem sido alvo de extenso uso abusivo. Está aqui como cuidado, como atenção. O abuso pode levar à tolerância e dependência psicológica, com diferentes graus de comportamento anormal. Pode causar doping, interage com álcool. Antes de iniciar o tratamento, o médico deve examinar o paciente cuidadosamente quanto à possibilidade de problemas no coração.
Tá tudo aqui, ó, na parte de cuidados, precauções. Então a farmacovigilância informa reações adversas, contraindicações e os cuidados, as precauções. Os medicamentos eles provocam uma gama de efeitos. Os efeitos benéficos, principalmente. A indicação da bula, aliás, tá também aqui a indicação da bula, né? Tá na bula aqui. Para que esse medicamento é tomado? Para que esse medicamento é indicado? Aqui, nesse caso, é déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de compulsão alimentar. A bula está dizendo, olha, tem eficácia para isso aqui. Vai funcionar para isso. Esses são os efeitos benéficos. Mas o remédio pode provocar efeitos adversos também. Ele não é isento de risco. Sempre uma balança de benefício-risco. Eu costumo dizer que o medicamento tem uma periculosidade inerente. O risco de aparecer algo ruim é inerente ao tratamento. Tem risco. A grande sacada é que a farmacovigilância identifica os riscos antes. Então a gente vai falar muito de risco nesse curso. A farmacovigilância trabalha para identificar os riscos e informar esses riscos à população. Dessa maneira, pelo menos os riscos conhecidos. Pode acontecer alguma coisa desconhecida também, mas pelo menos os riscos conhecidos, aqueles que já foram estudados e determinados, eles são informados para a população. Quando o paciente decide tomar um remédio, ou foi uma decisão do médico receitar, ele, paciente ou médico, já sabe o que esperar do tratamento. Estará na bula quais são os riscos. Os riscos de medicamentos são informados na forma de quais são as reações adversas conhecidas, quais são as contraindicações e quais são os cuidados, precauções. Esse é o trabalho da farmacovigilância. A farmacovigilância identifica riscos através do registro e posterior avaliação de dados. Nesse curso introdutório, Introdução à Farmacovigilância, nós vamos mostrar como é o trabalho da farmacovigilância para identificar os riscos através de registro e avaliação de dados. É uma rotina operacional, uma metodologia. A farmacovigilância é um departamento que existe em toda a indústria farmacêutica, fabricante de medicamentos. É obrigatório por lei ter esse trabalho. O analista de farmacovigilância, ele captura os dados das mais variadas fontes, registra numa base de dados para posterior avaliação. Nós vamos ver essa rotina aqui nesse curso. A metodologia. É muito legal esse trabalho. Tem muito trabalho, muito esforço, mas é muito legal. Se você quer trabalhar na indústria farmacêutica, na área de farmacovigilância, assista esse curso. É um curso básico com os fundamentos desse trabalho. Se você assistir, com certeza entenderá os princípios gerais desse trabalho. Vale a pena. Esse curso foi feito com muita atenção e é gratuito. É para que vocês assistam e entendam a base da farmacovigilância. É um curso básico, tá? Com relação a risco propriamente dito, o que é risco? A farmacovigilância ela identifica risco. Mas qual é o significado de risco? Assistam essa historinha aí, ó, para entender num sentido amplo o que é risco, tá bom? Assistam essa historinha, é curtinha, eu explico o que é risco e depois a gente continua na próxima aula. Gente, viver é arriscado. Tem perigos em muitas coisas que a gente faz. Se puder saber os riscos antes, melhor, né? Não pode ter surpresas em nenhuma atividade. A gente tem que saber sempre o que esperar daquela atividade. Mas o que é risco? E mais importante, como se identifica risco? É isso que a gente vai ver nessa historinha aqui. No sábado, 29 de outubro, foi aniversário dos meus sobrinhos trigêmeos. Que beleza! Completaram 10 anos. Os pais fizeram uma festa, chamaram os amiguinhos, os parentes, né? Claro que eu fui. Boca livre, comida e bebida do melhor. Mas lógico, eu adoro os meus sobrinhos.
Segundo o boletim meteorológico, havia um risco de 60% de chuva. Os pais sabiam, já foram informados desse risco. Eles pensaram, coloco cobertura, não coloco. Resolveram não colocar. O que aconteceu? Bom, os planos foram por água abaixo, né? Toda aquela parte que estava descoberta, ela não pôde usar. Mas ela sabia do risco, assumiu o risco. A meteorologia é uma ciência que informa riscos, na forma de previsão do tempo. A ciência ajuda a não ter surpresas. Na medida que a metodologia identifica, registra e analisa os dados, ela produz um conhecimento e comunica esse conhecimento. É o conhecimento do risco. Risco de chover aqui no caso da previsão do tempo. À medida que se sabe o risco, toma-se uma decisão. Mas é uma decisão sabendo os riscos. Então, o risco é uma previsão fundamentada em registro e análise de dados para então comunicar que é possível que algo aconteça. E qual a probabilidade disso acontecer? Risco, então, é possibilidade e probabilidade. Peraí, não é aula de farmacovigilância? Sim, mas antes de qualquer coisa, é muito importante entender o que é risco. O dicionário informa que risco é possibilidade de perigo com probabilidades mais ou menos previsíveis. Então, risco tem a ver com a possibilidade de algo acontecer. Não é impossível, pode acontecer. E sendo possível acontecer, qual é a probabilidade de ocorrer? Pode ser raro, muito raro, quase nunca acontecer de verdade, mas pode ser comum, frequente. Pode até ser improvável que aconteça, mas se é possível, então existe alguma possibilidade de acontecer. E qual é essa possibilidade em termos de probabilidade? 1%, 10%, 30%, 50%? É isso. Risco é probabilidade e possibilidade. Agora, como que se identifica risco? Não é adivinhação, tem uma metodologia por trás disso. E é sempre um método baseado em capturar dados, registrar esses dados, analisá-los para então, após essa análise, caso haja alguma informação importante a ser comunicada, comunicar essa informação. Na previsão do tempo, a meteorologia registra e analisa dados atmosféricos. E aí, através da devida análise desses dados, pode-se comunicar o risco de chuva. Será que vai chover? Eu tenho uma probabilidade. Mas para poder dar essa comunicação, tem que antes capturar, registrar, analisar os dados para poder comunicar. Não tem nada de orelhada aqui. A farmacovigilância também identifica e comunica os riscos. É uma função muito nobre. As pessoas, através da comunicação prévia desses riscos, não terão surpresas. Elas saberão que os medicamentos têm benefícios, mas também tem risco. Pode acontecer alguma coisa ruim, mas me foi comunicado. Está escrito lá na bula. A nossa aula de farmacovigilância será exatamente sobre isso. Como é a prática operacional para identificar os riscos. Será uma aula no modo manual. Como é a rotina operacional dentro de um departamento de farmacovigilância para capturar e registrar os dados, para então serem analisados. Análise quantitativa e qualitativa, detecção de sinais. Após a análise, quais são os riscos que devem ser comunicados? Nós vamos ver que a ciência farmacovigilância aplicada na prática. A definição de farmacovigilância não é ciência e atividades de detecção, análise e compreensão dos dados? Pois é. Nas nossas aulas, nós vamos ver uma por uma quais são essas atividades.
Lembrando que a unidade básica, o dado básico da farmacovigilância é o evento adverso. É isso que a gente vai registrar e analisar. Você sabe o que é evento adverso? Sabe mesmo? Nós vamos tirar isso a limpo nas nossas aulas. Até lá!